Vamos estudar agora o conceito de derivadas parciais de ordem superior. Então, considere f uma função definida em um domínio de R2, assumindo valores na reta. Como nós já vimos, nós podemos definir a derivada da f em relação à variável x e em relação à variável y. Da mesma forma que nós definimos as derivadas parciais dessa função f em relação à variável x e à variável y, nós podemos também definir a derivada dessa função f de x em relação à variável x e em relação à variável y. Podemos também definir a derivada em relação a x desta função fy e a derivada dessa fy em relação à variável y. Da mesma forma, nós podemos definir a derivada dessa função fxx em relação a x e em relação a y. E desta fxy em relação a x em relação a y, a derivada dessa função também nós podemos calcular em relação a x e a y, e a desta função fy podemos também calcular em relação a x e em relação a y, se essas derivadas existirem. Estas derivadas fx e fy nós chamamos de derivada de primeira ordem. Estas daqui, fxx, fxy, fyx, f de yy, nós chamamos de derivada de segunda ordem. Estas nós chamamos de derivada de terceira ordem e assim sucessivamente. Notação. Além desta notação que acabamos de usar, nós podemos também usar esta notação, ou esta daqui. Para f de xy, nós podemos usar esta notação ou esta daqui. Observe que isso daqui, como nós vimos, indica que nós estamos derivando a função fx em relação à variável y. Quando usamos essa notação, observe que, primeiro, aqui entre parênteses aparece a derivada da f em relação a x, e aqui significa que eu estou derivando em relação a y a derivada da f em relação a x. E essa notação, aqui nós observamos que o que aparece aqui na frente é o que eu derivei a primeira vez, e aqui é o que eu estou derivando pela segunda vez. Para denotar a f x, y, x, nós podemos usar também essa notação ou esta notação. Esta notação indica que nós derivamos a nossa função f em relação a x, depois nós derivamos a nossa função fx em relação a y, e depois nós derivamos a função fxy em relação a x. Nesta notação, observe que a primeira variável é a que aparece à direita. Depois eu derivei em relação a y, então aparece em segundo lugar, e em terceiro lugar, a variável x novamente, porque eu derivei novamente em relação a x. Exemplo. Considere f de xy definida por 4x à quinta, y à quarta, menos 6x ao quadrado y, mais 3. Vamos calcular as derivadas parciais dessa função f em relação à variável x e em relação à variável y. Calculando a derivada dessa função f em relação à variável x, o y para nós será uma constante. Então, nós vamos ter 20x à quarta, y à quarta, menos 12x vezes y. O 3 é constante, derivada da constante é zero. Derivando a f agora em relação à variável y, o x para nós permanece constante.
Então, vamos ter que a derivada dessa função f em relação à variável y vai ser igual a 16x² y ao cubo menos 6x ao quadrado. Podemos agora derivar esta função f de x, que é uma função que depende da variável x e y, em relação à variável x e em relação à variável y. Derivando ela em relação à variável x, nós vamos ter 80x ao cubo y à quarta menos 12y. Derivando a fx em relação à variável y, o x para nós permanecerá constante, nós vamos ter então 80x à quarta y ao cubo menos 12x. De maneira análoga, nós podemos também derivar essa função fy em relação à variável x e em relação à variável y. Quando derivamos essa fy em relação à variável x, o y para nós permanece constante. Portanto, derivando então fy em relação agora à variável x, nós temos 80x à quarta y ao cubo menos 12x. Podemos também derivar essa fy em relação à variável y. Nesse caso, o nosso x irá permanecer constante. E vai nos dar, então, a derivada em relação a y da fy igual a 48x² y ao quadrado. Observe que nesse exemplo, nós temos as derivadas mistas de segunda ordem iguais. A pergunta que nós fazemos aqui é: será que isso sempre acontece? Ou será que existe alguma condição especial sobre a nossa função f para que isto aconteça? Mais à frente, vamos responder a esta pergunta. Observe que estas derivadas mistas são polinômios, portanto, contínuas em todos os pontos de seu domínio. Antes de responder esta pergunta, vamos ver mais um exemplo. Vamos considerar f de xy a função definida como sendo x, y ao cubo sobre x² mais y ao quadrado, se xy for diferente do 0, 0, e 0 se o xy for 0, 0. E vamos calcular as derivadas de primeira e segunda ordem desta função f. Vamos primeiro calcular a derivada da f em relação à variável x. Calculando a derivada da f em relação a x para pontos distintos do 0, 0, basta aplicar as regras de derivação do quociente. Daí nós vamos ter, então, y ao cubo vezes x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x ao quadrado y ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Agora, para calcular a derivada em relação a x dessa função f, nós precisamos usar a definição. Pela definição, nós temos que a derivada da f em relação a x no ponto 0, 0 é igual ao limite da f de 0 mais h, 0, menos a f no 0, 0. Tudo isso sobre h. Então, nós vamos ter a f de h, 0, menos o 0, porque a f de 0, 0 nós já sabemos por hipótese que é 0. Que resulta, então, no limite quando h tende a 0, da função nula sobre h, pois temos aqui 0 sobre h ao quadrado, que é igual a 0 menos 0 sobre h. E esse limite, então, o limite da função nula é igual a 0. Portanto, nós temos que a derivada da f em relação à variável x é este valor, se o xy diferente do 0, 0, e 0 se xy for igual a 0, 0. Vamos agora calcular a derivada dessa fx em relação à variável y no ponto 0, 0. No 0, 0, a derivada dessa função fx em relação a y é, por definição, o limite quando h tende a 0
da fx no ponto 0, 0 mais h, menos a fx de 0, 0 sobre h. A fx no 0, 0 nós já calculamos, vale 0. E aqui nós vamos ter a fx de 0h. Substituindo na nossa função f de x, né, o x igual a 0 e y igual a h, nós obtemos, então, limite de h menos 0 sobre h. Portanto, nós temos que a derivada, então, da fx em relação à variável y é igual a 1. Vamos agora calcular a derivada da nossa função f de xy em relação à variável y. Se o x e y for diferente do 0, 0, basta aplicar a regra do quociente e derivar esse quociente. Daí nós vamos ter, então, que a derivada da f em relação a y para pontos distintos do 0, 0 vai ser igual a 3x ao cubo y ao quadrado mais xy à quarta sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Para calcular essa derivada em relação a y no ponto 0, 0, nós precisamos usar a definição. E por definição, nós temos que essa derivada é o limite da f de 0, 0 mais h, menos a f no 0, 0 sobre h, quando h tende a 0. Portanto, nós temos o limite da f de 0h menos a f no 0, 0 sobre h. A f no 0, 0 é 0 e a f de 0h, então basta a gente substituir x igual a 0 e y igual a h na nossa função. Portanto, essa função f de 0h igual a 0. Ou seja, nós temos o limite da função nula, que é igual a 0. Daí, então, nós temos que a derivada da f, então, em relação a y, é este valor, se x e y for diferente de 0, 0, e é 0 se o xy igual a 0, 0. Vamos agora calcular a derivada dessa fy em relação à variável x no ponto 0, 0. Por definição, nós temos que a derivada dessa função fy em relação a x no 0, 0 é o limite, quando h tende a 0, da f y de 0 mais h, 0, menos a fy no 0, 0, sobre h. Observe que a fy no 0, 0 nós já temos, vale 0. E a f de h, 0, basta substituir o x igual a h, y igual a 0, aqui na nossa função. Daí nós obtemos, então, que a fy de h0 também é igual a 0. Portanto, nós temos aqui o limite de 0 menos 0 sobre h, que é o limite da função nula, que é igual a 0. Ou seja, nós temos que a derivada dessa fy em relação à variável x igual a 0. Assim, nós concluímos, então, que a fxy no 0, 0 é diferente da fyx no 0, 0. Ou seja, não é sempre que vamos ter as derivadas mistas de segunda ordem iguais, como aconteceu no exemplo anterior. O próximo teorema nos dá as condições para as quais nós vamos ter a igualdade. Observe que a fyx ela não é uma função contínua no 0, 0. Façam as contas para verificar. Ou seja, calcule a derivada dessa fy em relação a x, calcule o limite quando x e y tendem a 0, 0 e verifique se o valor desse limite é igual a 0. Teorema. Seja f uma função definida em um domínio aberto de R2, assumindo valores na reta, e suponha que as derivadas de segunda ordem sejam contínuas nesse domínio A. Então, nós vamos ter que as derivadas de segunda ordem em relação a x e y e em relação a yx, elas são iguais.
para todo x e y pertencente ao conjunto A. Por isso, no exemplo A, nós temos essa igualdade, pois no exemplo A, as derivadas de segunda ordem são polinômios, portanto, contínuas quaisquer que seja o x e y em seu domínio. Já no exemplo B, nós vimos que as derivadas de segunda ordem não são contínuas no 0, 0. Definição. Nós dizemos que f, uma função que vai de um domínio contido em R2, assumindo valores na reta, ela é de classe C2 se as derivadas parciais de primeira e segunda ordem são contínuas. Portanto, nós podemos concluir que, se a nossa função f for uma função de classe C2, então nós temos esta igualdade. As derivadas de segunda ordem em relação a x e y são iguais às derivadas de segunda ordem em relação a y e x. Vamos definir também o hessiano de f no ponto P. Aqui nós vamos admitir que a f satisfaz as hipóteses do teorema anterior. Então, nós definimos o hessiano de f no ponto P como sendo o determinante desta matriz, ou seja, fxx, fxy, fyx, fyy. Calculando esse determinante, nós então temos que o hessiano vai ser igual a fxx vezes fyy menos a fxy ao quadrado. Exercício. Nós queremos calcular as derivadas de segunda ordem da nossa função f em relação a z e x e depois x e z, onde f é uma função de 3 variáveis definida como sendo ln de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Observe que esta notação, derivada segunda da f, derivada em relação a z em relação a x, significa que nós vamos derivar a nossa função f primeiro em relação a x, depois em relação à variável z. Calculando a derivada da f em relação a x, o y e o z para nós são constantes. Então, nós vamos ter derivada do ln é 1 sobre x ao quadrado, y ao quadrado mais z ao quadrado, vezes a derivada agora disso daqui em relação a x, que vai nos dar 2x. Então, a derivada da f em relação à variável x, nós já temos. Para calcular a derivada segunda, agora então nós vamos calcular a derivada desta função em relação à variável z. Calculando então a derivada agora desta função em relação a z, nós vamos ter menos 4x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Derivando agora a função f em relação à variável z, nós temos x e y constante. Portanto, a derivada dessa função f em relação a z vai ser igual a 2z sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Vamos agora derivar esta função em relação à variável x. Então, derivando esta função em relação à variável x, o y e o z agora permanecem constantes. Então, nós vamos ter que a derivada segunda da f em relação a x e a z é igual a menos 4xz sobre x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Observe que aqui nós temos as nossas derivadas parciais mistas coincidindo.